Contos dos Patriarcas. Parafrase e comentários de Leslie Falk e Amanda Scott. Introdução. Os contos dos patriarcas, que tratam dos descendentes de Adão, às vezes são referidos como o Gênesis apócrifo. Originalmente, o Gênesis apócrifo era referido como o quarto pergaminho porque era o quarto pergaminho de Sete a ser encontrado na caverna de Qumran. Este pergaminho do Mar Morto foi originalmente pensado para ter vindo do livro apócrifo de Enoque porque uma pequena parte do pergaminho que havia sido desvendada mencionava o nome de Enoque Fitzmayer, pago. 4. No entanto, quando outra seção foi desvendada, os estudiosos foram levados a acreditar que este rolo veio do livro apócrifo de Lamet, um nome que já era conhecido pelos estudiosos por causa do livro Jubileus, a razão pela qual eles pensaram que este pergaminho veio do livro de Lamet, que o orador falou sobre Pitenos, a esposa de Lamet, em primeira pessoa Yadim, pago. 144. No entanto, mais uma vez, essa crença estava errada. Quando o pergaminho foi finalmente totalmente desvendado, ele tinha referências a Noé, Abraão e Ló, tornando a relação do pergaminho com os jubileus mais aparente. Em muitos sentidos, pode-se referir a este texto como um pequeno Gênesis porque sua dependência literária do Gênesis é semelhante à dos jubileus Fitzmayer, pago. 4. Quando Avigar e Adim publicaram o quarto pergaminho, eles perceberam que não poderiam mais chamá-lo de livro de Lamete e então decidiram pelo título Gênesis Apócrifo para evitar quaisquer outros compromissos com o caráter da escrita contida no pergaminho. Avigar afirmou que essas histórias são baseadas nas narrativas bíblicas, mas também tratam de outros assuntos e detalhes anteriormente desconhecidos. Fitzmayer, pago. 5. Um exemplo disso está na história de José e Sara e seu tempo no Egito. Na coluna 20 do Apócrifo, o tempo de duração de Sara vivendo com o faraó é dado como 2 anos, ao contrário da Bíblia, quando um período de tempo não foi dado a Adim, pago. 144. Além disso, a pureza de Sara que estava em questão na Bíblia é mantida no Gênesis Apócrifo. Sara não podia ter relações com o faraó porque o espírito maligno pelo qual José orou a Deus tornou impotentes todos os homens do Egito. Assim, a pureza dos descendentes de Adão foi mantida. Página 74. No entanto, nem todos os estudiosos concordaram com este título apócrifo porque, como Rua Meiers acredita, ele evoca sua contraparte, um livro canônico e, consequentemente, não introduz na literatura de Corão um leve anacronismo. No entanto, mesmo com algumas críticas, o quarto pergaminho é conhecido como o Gênesis apócrifo. Agora que o debate sobre nomear este pergaminho acabou, a tarefa de colocar este texto em um gênero começou. Já foi afirmado que este texto depende fortemente do Gênesis canônico, no entanto, este pergaminho contém detalhes adicionais que foram obviamente derivados de algumas fontes não bíblicas. Por exemplo, Gênesis 5.28-29 na Bíblia, ponto de partida para a narrativa estendida para as colunas 2-5 que são enfeites do nascimento de Noé. As colunas 6-17 tratam de Noá, o dilúvio e a divisão da terra entre seus filhos. Essas linhas podem mais uma vez ser comparadas aos capítulos 4-9 dos Jubileus. Nas colunas 18 e 19, onde a narrativa mudou para Abraão. Este texto é a versão ampliada correspondente de GN 11.27-14. Há uma semelhança óbvia entre o trabalho desta seção para os Jubileus. Conto dos Patriarcas, texto integral. Você deve deixar sua raiva e rasgar. E quem é o homem que a fúria de sua raiva? E aqueles que foram destruídos e mortos, despojados e agora eu tenho para os prisioneiros. O grande santo. Tudo o que ele. Dia de. Todos. Terra de. E o mal para. E eles foram atingidos por trás. Na frente do Senhor. E com a semeadura. Nem mesmo o mistério do mal que. O mistério que. Eu pensei, em meu coração, que a concepção era obra dos vigilantes, a gravidez dos sagrados e que pertencia aos gigantes. E meu coração estava perturbado por isso. Eu, Lamet, virei para minha esposa Bitenos e disse: Jurame pelo Altíssimo, grande Senhor, Rei do Universo. Os filhos dos céus, que vocês me contarão tudo com verdade, se vocês me contarão sem mentiras. Então Bitenos, minha esposa, falou asperamente e ela chorou. E disse: Ó meu irmão e Senhor, lembre-se do meu prazer. O tempo do amor, ofegante. Vou lhe contar tudo com sinceridade. E então meu coração começou a doer. Quando Bitenos percebeu que meu humor havia mudado. Então ela conteve sua raiva e disse para mim: Ó meu senhor e irmão.
Lembre-se do meu prazer. Eu juro a você pelo grande santo, o Rei dos céus, que esta semente, gravidez e plantação de frutos vem de você e não de um estranho, vigia, ou filho do céu. Porque sua expressão está mudou e seu espírito se entristeceu. Eu falo honestamente com você. Então eu, Lameque, fui para meu pai, Matusalém, e contou-lhe tudo para que ele soubesse a verdade porque ele é querido. E ele está bem com os santos e eles compartilham tudo com ele. Matusalém foi até Enoque para encontrar a verdade. Ele o fará. E ele foi para Parvaim, onde Enoque morava. Ele disse a Enoque, o meu pai e senhor, a quem eu te digo. Não fique com raiva porque eu vim aqui para você. Tema antes de você. Pausa para comentário. 1. Lameche acredita que sua esposa Bitenos esteve com anjos caídos chamados vigilantes ou Nepilim. Ele teme que seu filho seja um gigante por causa dessa união com o vigia. 2. Altíssimo, grande Senhor, Rei do Universo, todos se referem a Deus, os nomes fazem Deus parecer ainda mais poderoso e poderoso. Pois nos dias de Jart, meu pai. Pausa para comentário. 3. Esta coluna contém o início da resposta de Enoque a Matusalém. Ele começa a falar sobre como nos dias de Jart, os anjos desceram para tomar esposas humanas. Enoque. Não dos filhos do céu, mas de Lameque, seu filho. Eu agora digo a você. E eu revelo a você. Vá contar a seu filho Lameque. Quando Matusalém ouviu isso, e com seu filho Lameque, ele falou. Agora, quando eu, Lameque, ouvi estas coisas, que ele extraiu de mim, abstive-me da injustiça e no ventre de minha mãe que me concebeu busquei a verdade. Quando saí do ventre de minha mãe, vivi todos os meus dias na verdade e caminhei no caminho da verdade eterna. E o Santo estava comigo. Em meus caminhos a verdade acelerou para me advertir da mentira que levava à escuridão fortaleci meus lombos com a visão da verdade e da sabedoria. Caminhos de violência. Vaca então. Eu Noé me tornei um homem que se apegou à verdade e se apoderou. Tomei a Uzara, sua filha, como minha esposa. Ela concebeu e me deu 3 filhos e filhas. Então, tomei esposas da família de meu irmão para meus filhos e dei minhas filhas a meus sobrinhos de acordo com a lei do preceito eterno que o Altíssimo ordenou aos filhos dos homens. Vago em meus dias, quando de acordo com minhas contas, 10 jubileus haviam sido completados, chegou o tempo de meus filhos tomarem esposas para si. Céu, eu vi em uma visão e fui explicado e divulgado as ações dos filhos do céu e dos céus. Então escondi esse mistério em meu coração e não o expliquei a ninguém. Vago. Para mim e um grande e em uma mensagem do santo. E ele falou comigo em uma visão e ele ficou diante de mim. E a mensagem do grande santo chamou a El, para você eles dizem, Onua. E eu considerei toda a conduta dos filhos da terra. Eu sabia e explicava tudo. 2 semanas. Depois o sangue que os gigantes derramaram. Fiquei tranquilo e esperei até os santos com as filhas dos homens. O eu Noa encontrei graça, grandeza e por toda a minha vida me comportei com retidão. Ponto eu, Noa, um homem. Pausa para comentário. 4. Existem muito poucas fontes onde o contexto desta coluna é explicado. Muitas fontes tentam hipotetizar o que o texto está tentando transmitir, mas um acordo ainda não foi estabelecido. O ponto principal deste texto é que Noé, depois de nascer com o dom de conhecer a verdade, viveu sua vida em retidão, casou-se e casou seus filhos. Finalmente, esta passagem termina com Noé tendo uma visão. Deus disse a Noé que ele governaria a terra e os mares e tudo o que eles abrangem. Noé ficou muito feliz com a ideia. O arco repousava sobre a montanha de Ararat-Urare. Noé espiou a terra e queimou incenso no altar. Pausa para comentário. 5. Estas são as atividades que ocorrem imediatamente após o dilúvio. Coloquei meu arco na nuvem e ele se tornou um sinal para mim na nuvem. A terra foi-me revelado nas montanhas. Uma vinha nas montanhas de Ararat. Depois do dilúvio, Noé e seus filhos desceram da montanha. Eles viram a devastação generalizada da terra. Depois do dilúvio, os filhos de Noé começaram a ter seus netofilhos e filhas.
Eles então plantaram o solo e colocaram um vinhedo no Monte Lubar que produziu vinho 4 anos depois, no primeiro dia do quinto ano, houve uma festa em que o primeiro vinho foi bebido. Noé reuniu sua família e eles foram ao altar e agradeceram a Deus por salvá-los da destruição do dilúvio. Pausa para comentário. 6. Os netos de Noé foram Arpachshad, Gomer, Meg, Medei, Irven, Tubal, Mosok e Tiras. Outras nasceram, assim como netas, mas seus nomes não são mencionados. Estavam lapidando ouro, prata, pedras e barro e pegando um pouco para si. Eu vi o ouro e a prata, o ferro, e eles cortaram todas as árvores e levaram algumas. Vi o sol, a lua e as estrelas cortando e tirando algumas para si. Voltei-me para ver a oliveira e eis que ela se levantava por muitas horas. Muitas folhas apareciam nelas. Observei a oliveira e a abundância de suas folhas. Amarraram-se a ela. Fiquei muito maravilhado com a árvore e suas folhas. Os quatro ventos do céu sopravam fortemente e quebravam os galhos da oliveira. O vento oeste atingiu primeiro, derrubando seus frutos e folhas e espalhando-os por toda parte. Então, pausa para comentário. 7. Esta coluna não é encontrada em muitas fontes e nenhuma explicação é dada além do texto. Não está claro quem são eles e o significado da oliveira. As colunas 14 e 15 também não possuem maiores explicações. Ouça e ouça. Você é o grande cedro, parado à sua frente em um sonho no topo das montanhas. Verdade. O salgueiro que brota dela e sobe alto, e estes são 3 filhos. E aquele que você viu, o primeiro salgueiro se prendeu ao toco do cedro. E a madeira dele, nunca mais separado de você. E entre ela a posteridade será chamada. Crescerá uma planta maravilhosa. Permanecerá para sempre. E o que você viu, o salgueiro pegou o toco. O último salgueiro. Parte do galho deles entrou no galho da primeira árvore, 2 filhos. E o que você viu, aquela parte do galho deles entrou o galho da primeira árvore. Expliquei-lhe o mistério. Ponto e que você viu todos eles. Eles vão andar por aí, a maioria deles vai ser mau. E o que viste, que um homem veio do sul, com uma foice na mão, e trazendo fogo com ele. Que virá do sul da terra. E porão maldade no fogo, e ele deveria vir entre 4 anjos, entre todas as nações. E todos eles vão adorar e ficar estupefatos. Vou explicar honestamente para você. E eu, Noé, acordei do meu sono e do sol. Pausa para comentário. 8. Esta passagem apresenta a ideia de que Noé estava sonhando nas colunas 13,14,15 depois que ele desceu da montanha. Noé dividiu a terra entre seus descendentes. Toda a terra do norte até esta fronteira, as águas do Mediterrâneo, o rio Tina. Pausa para comentário. Noé dividiu ainda mais a terra do oeste, até Assur, até o Tigre. Ele deu terras a Arão até a fonte de esta montanha do touro, e ele a cruzou para o oeste até onde as 3 partes se encontravam. Para Arpachsad, neto primogênito de Noé. Ele deu a Gomer, filho de Jafé, uma parte no nordeste do rio Tina. Para Mago, o outro filho de Jafé. Eu, Abraão, construí e alterei em Beteu, e chamei a Deus, louvando. Eu então fui para a montanha sagrada e para Hebron, onde ele viveu por 2 anos. Pausa para comentário. A Bíblia afirma apenas que Abraão partiu, continuando em seu caminho para Negev sem mencionar Hebron. Hebron é uma cidade mais antiga do que qualquer outra no país, com aproximadamente 2.300 anos. Como havia fome na terra, minha família e eu viajamos para o Egito, onde havia abundância de grãos. Atravessei os braços do Nilo para entrar no Egito, a terra dos filhos de Cã. Sonhei com um cedro e uma tamareira. Quando as pessoas vinham cortar o cedro, a tamareira se opunha, dizendo que crescia de uma única raiz. O cedro foi poupado. Fiquei com medo do sonho e contei para minha esposa. Expliquei que se referia a nós, dizendo a Sara que os homens viriam atrás dela e tentariam me matar. Eu avisei Sara que ela deveria contar a todos que eu sou seu irmão para que minha vida pudesse ser poupada. Ela ficou com medo e não queria ir para Zon por medo de ser vista. 5 anos depois, conselheiros da corte egípcia e conselheiros do faraó de Zon veio, tendo ouvido as palavras de minha esposa.
Pausa para comentário. Como acontece com todos os escritos bíblicos, a menção de períodos de tempo é controversa. 5 anos não é um período de tempo exato. Zoan é o nome do Antigo Testamento para Tanis, uma cidade no Egito. Eles trouxeram presentes e pediram conhecimento de mim. Eu li para eles o livro das palavras de Enoque. Os homens voltam ao faraó e descrevem as feições de Sara. Pausa para comentário. As descrições da beleza de Sara fornecem muitos detalhes que os escritores do pergaminho acreditavam estar trancados no Antigo Testamento. Rosto bonito, cabelos macios, olhos lindos, nariz agradável, rosto radiante. Pausa para comentário. Isso pode ser interpretado literalmente como toda a flor de seu rosto. Isso sugere que o Deus de Sara deu uma beleza que não pode ser tirada. Ele continuou descrevendo seus seios bem torneados, mãos perfeitas e tudo até seus dedos longos e delicados. Os homens a compararam e a avaliaram muito mais do que virgens e pássaros, e todas as outras mulheres da mesma forma. Ouvindo isso e depois vendo Sara, o faraó a desejou e a tomou como esposa. Sara me salvou dizendo ao faraó que eu era irmão dela, e naquela noite eu e meu sobrinho Lot choramos juntos. Orei ao Senhor por justiça. Pausa para comentário. Os relatos bíblicos não incluem a oração de Abraão a Deus. Eu queria que o Senhor se levantasse contra o faraó e protegesse Sara. Deus ouviu e enviou um espírito maligno para toda a família que impediu o faraó de ter relações sexuais com Sara durante os 2 anos em que estiveram juntos. No final dos 2 anos, as pragas e aflições eram tão grandes que mágicos e curandeiros foram chamados. Eles foram, é claro, ineficazes e todos logo partiram. Hircanos veio até mim pedindo ajuda contra a peste porque eu tinha sido visto em um sonho. Eu concordei em ajudar apenas quando minha esposa Sara voltar para mim. O faraó ouviu isso e me confrontou, ele mesmo perguntando por que eu menti dizendo que Sara era minha irmã. Ele concordou em devolver Sara e eu exorcizei o espírito maligno da casa do faraó. O faraó jurou para mim que não havia tocado em Sara enquanto eles estavam juntos e deu a ela presentes de ouro, prata, linho e roupas tingidas de purpura. Sara e eu fomos levados para fora do Egito. Eu, Sara, Lot e sua esposa pegamos nossos rebanhos e o ouro e a prata que recebi e viajaram juntos. Pausa para comentário. Na verdade, isso é interpretado incorretamente. Os presentes foram dados a Sara pelo faraó, e a riqueza de Abraão era independente desses presentes. Fui a todos os meus antigos acampamentos até chegar a Betel, o lugar onde uma vez construí um altar, e então construí outro e ofereci holocaustos e ofertas de cereal ao Deus do Altíssimo, e invoquei o nome do Senhor do Universo lá. Eu louvei o nome de Deus e abençoei a Deus e dei graças a Ele lá por todos os rebanhos, bens e riquezas que Ele me deu, pelo bem que Ele fez por mim e porque Ele me trouxe de volta a esta terra com segurança. Depois desse dia, Lot me deixou por causa do comportamento de nosso pastor. Ele foi morar no Vale do Jordão levando consigo todos os seus rebanhos. E também acrescentei muito ao que ele tinha. Ele pastoreou seu rebanho e continuou andando até chegar a Sodoma e comprei uma casa lá, enquanto eu ainda morava na montanha de Betel. Incomodava-me que Lot e eu tivéssemos nos separado. Deus veio a mim em um sonho e me disse: Suba a Ramat Azor, que é o ponto mais alto nas montanhas da Judeia, o que dá a Abraão uma visão única da terra, que fica ao norte de Betel, o lugar onde você está morando agora, e olhe para o leste, oeste, sul e norte. Olhe para a terra que estou dando a você e a seus descendentes para sempre. Na manhã seguinte subi a Ramat Azor e observei a terra daquela altura, desde o rio do Egito até o Líbano e Sené, e desde o grande mar Teura, toda a terra de Jebel para Cades, e todo o grande deserto, até o Eufrates, e me disse: Darei toda esta terra à tua descendência, e eles a herdarão para sempre. Multiplicarei seus descendentes como o pó da terra que ninguém pode contar. Seus descendentes serão inumeráveis. Levante-se, caminhe, vá veja quanto é comprido e quão largo, porque eu o darei a você e à sua descendência depois de você, para sempre. Então eu, Abraão, saí viajando em um circuito para inspecionar a terra. Comecei o circuito no rio Gion, percorri o mar Mediterrâneo até chegar à montanha do Touro. Eu circulei a partir da costa deste grande rio de água salgada, contornando o Monte do Touro, e continuei para o leste através da largura do e até chegar ao rio Eufrates. Viajei ao longo do Eufrates até chegar ao Mar Vermelho no leste, de onde segui a costa do Mar Vermelho até chegar à ramificação do Mar Vermelho, projetando-se do Mar Vermelho. Dali completei o circuito, seguindo para o sul até chegar ao rio Gil.
Então voltei para casa em segurança e descobri que tudo está bem com meus homens. Então fui e me estabeleci próximo aos carvalhos de Mamre, que fica a nordeste de Hebron. Ali construí um altar e ofereci um holocausto e uma oferta de cereais ao Deus Altíssimo. Ali comi e bebi, eu e todos os homens da minha casa, e convidei Mamre, Alen e Escol, 3 irmãos amorreus, meus amigos. Eles comeram e beberam comigo. Antes daqueles dias, Kedorlaomer, rei de Elão, Anrafeu, rei da Babilônia, Arioque, rei da Capadócia Tidal, rei de Goim, que fica entre os dois rios. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semebat, rei de Zeboim, rei de Bela. Todos estes formaram uma aliança para lutar no vale de Sidim. Ora, o rei de Elão e os reis com ele mostraram-se mais fortes do que o rei de Sodoma e lhes impuseram tributo. Durante 12 anos eles continuaram pagando tributo ao rei de Elam, mas no 13º eles se rebelaram contra ele. Assim, no 14º ano, o rei de Elam partiu com todos os seus aliados, e eles subiram pelo caminho do deserto. Eles feriram e saquearam a partir do Eufrates. Eles continuaram golpeando os repaim que estavam no Asterot Carem, os Janzanim que eram Amá, os Semim que estavam em Chave Mequipot e os olhos que estavam na montanha de Jebal, até chegarem, e param, no deserto. Eles retornaram. Em Azazon Tamar, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro, juntamente com o rei de Gomorra, Adma, Zebom e o rei de Bel. A eles se engajaram na batalha no vale de Sidim contra Chedorlaomer e aliados que estavam com ele. O rei de Sodoma foi derrotado e posto em fuga enquanto o rei de Gomorra caiu nas covas. O rei Elon saqueou todas as propriedades de Sodoma e de Gomorra e eles capturaram-la. Contos dos Patriarcas. Parafrase e comentários de Leslie Falk e Amanda Scott. Introdução. Os contos dos patriarcas, que tratam dos descendentes de Adão, às vezes são referidos como o Gênesis apócrifo. Originalmente, o Gênesis apócrifo era referido como o quarto pergaminho porque era o quarto pergaminho de Sete a ser encontrado na caverna de Corão. Este pergaminho do Mar Morto foi originalmente pensado para ter vindo do livro apócrifo de Enoque porque uma pequena parte do pergaminho que havia sido desvendada mencionava o nome de Enoque Fitzmayer, pago. 4. No entanto, quando outra seção foi desvendada, os estudiosos foram levados a acreditar que este rolo veio do livro apócrifo de Lamed, um nome que já